Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, mais um dia que se inicia, mais uma oportunidade de podermos louvar a Deus juntos, de podermos buscar ao seu santo nome. Como diz aquele louvor, um novo dia eu recebi para te amar, ó Deus. E é desta forma que nós vivemos. Mais um dia nós recebemos da parte de Deus para o adorá-lo, para glorificar o teu nome. Eu quero te agradecer desde já por estar aqui comigo neste momento de comunhão, de adoração a Deus, de ouvir a palavra do Senhor juntos. Porque eu creio, irmãos, que os devocionais, eles são exatamente com este objetivo, para falarmos com o nosso Deus e para ouvirmos a direção que Ele tem para nós. Porque sem a direção do Senhor, irmãos, ficamos perdidos. Muitas vezes podemos achar que nós conseguimos pela força do nosso braço, pelo nosso intelecto. Eu consigo, eu tenho a melhor estratégia, eu vou atrás. Mas, irmãos, nada melhor do que sermos direcionados pelo Senhor. Pedir para que o Espírito Santo de Deus nos direcione por sua palavra. Glória seja dada ao Senhor. Porque dessa forma, irmãos, evitamos erros, constrangimentos. Evitamos, irmãos, muitas situações. Então, que todos os dias nós venhamos buscar verdadeiramente a ouvir a direção do Senhor para nós. Amém? Vamos iniciar o nosso devocional, que tem hoje como tema quando ninguém quer ouvir a verdade. E a palavra tema do nosso devocional se encontra no livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 31, que vai nos dizer assim: os profetas profetizam falsamente, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis no fim disso? Irmãos, esse é um versículo que nos deixa muitas vezes desconfortável. Porque ele nos mostra um povo que não queria ouvir a verdade. Queria ouvir o que era agradável. E eu preciso ser sincera aqui contigo que isso acontece muito nos dias de hoje. Às vezes a gente não quer direção, a gente quer confirmação. Me diz aí se muitas vezes você não é assim. Porque por aqui acontece muitas vezes. Muitas vezes nós queremos ouvir está tudo bem, mas quando lá no fundo a gente sabe que não tá. Mas Deus, irmãos, não trabalha dessa forma. Ele não fala o que me agrada, o que te agrada. Ele vai falar o que vai alinhar. E isso, irmãos, confronta. Porque faz a gente crescer espiritualmente. E isso não é sobre... Crescer espiritualmente não é sobre receber apenas boas palavras. É também aceitar ajustes. Talvez Deus já tenha falado algo contigo, mas você tenha evitado, ignorado, adiado. Muitas vezes, irmãos, fingido que não ouviu. Mas uma hora a conta chega. E a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Porque veja, aqui o povo, eles queriam ouvir o que os profetas tinham para dizer e diziam no nome do Senhor, mas o Senhor não estava dizendo nada daquilo. Eram palavras para agradar quando o povo estava desalinhado. E aí quando o Senhor levantava o profeta Jeremias, as profecias geralmente eram mais duras, porque o povo estava desalinhado. E aí eles não queriam ouvir, eles queriam ouvir a profecia que agradava. Irmãos, muitas vezes nós podemos cair nesse tipo de erro, aonde queremos a profecia mais tranquila, mais fácil, aquela que não vai, nos tirar do conforto, mas pelo contrário, ela vai vir para nos confirmar. E acontece, irmãos, várias vezes, eu creio que você aí do outro lado também pediu ao Senhor uma palavra e o Senhor revelou pela profecia, a confirmação daquilo. Mas uma coisa que eu quero te dizer, irmãos, é muito bom recebermos pelo profeta de Deus palavras de alinhamento, palavras de direcionamento, palavras que vão nos tirar dessa linha de conforto.
eu quero contar algo para você que o Senhor me fez lembrar. Há uns anos atrás, há uns 6 anos atrás mais ou menos, eu estava passando por uma situação. E essa situação me feria, mas ao mesmo tempo eu não conseguia largar. Porque na minha cabeça, eu queria que aquilo só mudasse, mas permanecesse na minha vida, na minha história. Eu não queria que fosse embora. Eu não queria que aquilo fosse transformado de uma forma que eu ia perder. Sabe? Muitas vezes a gente é assim. O Senhor nos manda deixar algo e a gente não quer deixar. A gente quer simplesmente que aquilo só mude, mas permaneça conosco. E eu estava nesse momento na minha vida. E aí, eu me lembro perfeitamente que o Senhor me falou para que eu deixasse. Só que aquela palavra, quando veio ao meu coração, eu não quis aceitar, porque eu não queria aquilo. Então, o Senhor começou a usar profetas para me falar. Pensa em uma pessoa que fugia dos profetas, era eu. Acabava o culto, eu lembro perfeitamente de um dia que é o que eu quero contar para ti. Acabou o culto, na verdade, eu fui para um culto, uma missionária muito abençoada ministrou, ela veio de outra igreja e ela ministrou e a palavra foi uma bênção, irmãos, eu me lembro perfeitamente, foi uma bênção a palavra. E ela revelou muitas, né, assim, o Senhor usou a vida dela para revelar muitas pessoas e não me revelou. E aí quando acabou eu respirei, eu lembro que parecia que eu tava com a respiração tampada. Eu lembro que quando ela entregou a oportunidade, eu respirei. Eu falei, ufa, o Senhor não falou comigo. Acabou o culto, eu já fui a primeira a me levantar e ir para a porta. Quando eu me levantei e fui para a porta, ela gritou. Lá do altar, ela já tinha descido, estava na frente do altar. Ela gritou, moça, você. Aí eu falei, ai meu Deus, não quero virar. Aí ela falou, moça. Aí a missionária da minha igreja falou, Laís. Aí eu virei, quando eu virei ela falou assim, aonde você vai? O Senhor manda te dizer. E aí, irmãos, eu tive que ir lá na frente, o culto já tinha acabado. Aí ela começou a falar o que o Senhor mandava dizer. E novamente uma palavra dura. Então, esse devocional de hoje me faz refletir muito comigo mesma. E também eu convido você a refletir sobre isso. Porque às vezes nós queremos, não, Senhor, confirma aí. Confirma o que eu quero. E às vezes o Senhor está falando assim, olha, eu não vou confirmar, porque isso seria uma profecia falsa. O que eu vou falar para ti é algo para te alinhar ao propósito. Amém? Irmãos, de uma forma resumida, eu ouvi a voz do Senhor. Realmente tive de deixar aquela situação. E posso te dizer uma coisa? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque aquilo me feria, me machucava, me tirava as piores partes de mim para fora. E o que o Senhor tinha era alinhamento. Dizendo, olha, essa vida que você vive não é o que eu tenho para ti. Se você quiser uma vida comigo, você vai viver o teu propósito nessa terra. Deixei tudo, ouvi a voz do Senhor e hoje estou aqui, irmãos, falando contigo, depois de 6 anos que isso me aconteceu. E foram várias, viu? Várias profecias que eu fugi. É que eu me lembro dessa aqui para contar para vocês. Mas assim, eu tentei fugir, essa é a verdade, porque o Senhor sempre me encontrava. Seja tentando sair correndo do culto para o profeta não me achar, seja na rua, seja onde fosse. Se eu fosse em outra igreja, não importava. De alguma forma o Senhor me achava. Então, quem sabe para você hoje, o Senhor te encontrou neste devocional. Ouça a voz do Senhor. Amém? Não quero somente as profecias... Não sei se eu posso usar o termo fáceis, mas a profecia mais confortável. Mas também queira aquela que vai te alinhar. Em nome do Senhor Jesus. Se esta palavra serve ao teu coração, vamos fazer uma oração juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus nos deu um coração ensinável. Mesmo quando for difícil, mesmo quando confrontar. Senhor, não queremos fugir da tua verdade. Nos alinha, nos corrige, mas, Pai, acima de tudo, não nos deixe viver de forma enganosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, essa palavra serve ao teu coração? Quero pedir que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilha com pelo menos mais 5 pessoas para que outras vidas sejam alcançadas da mesma forma como você foi alcançada por essa palavra. Eu te espero amanhã em mais um Devocional da Manhã, se Deus quiser.